Olá, professor, professora das escolas particulares dos municípios de Osasco, Carapicuíba, Barueri e Cotia. Sou Salomão Farias, presidente do Simpro Osasco, e estamos hoje aqui em mais um podcast do Simpro Osasco para falar a respeito da importância da disciplina de História na construção de uma consciência crítica de uma sociedade. E para isso, trouxemos aqui a professora Verusca de Sales Azevedo, grande companheira de luta, representante da AMPU, que vai falar conosco hoje sobre tudo que vem ocorrendo na sociedade e como a disciplina de História vem sendo destruída pelo Estado numa tentativa clara de apagar o que todo mundo quer que a gente esqueça. Mas nós não fazemos isso. Na verdade, Verusca, vamos brigar para manter a memória de todo mundo acesa. Boa noite e seja bem-vindo aqui conosco. Sim, boa noite, Salomão. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer, o convite. Eu acho que é super importante um sindicato se preocupar com a temática fundamental que é o ensino de História, a disciplina de História no currículo escolar. Então, a AMPU toda, São Paulo, a Associação de História, agradece esse convite, acha válido e importante que mais professores que estejam nos ouvindo entendam a situação que é a memória histórica neste país. Por quê? Se eu lembrar, me recordar aqui, era criança ainda na época, mas hoje como historiadora tenho que lembrar o que essa Associação de História fez para garantir o retorno da disciplina no currículo. Nós tivemos no contexto militar uma reforma muito severa na década de 70, comecinho da década de 70, que tirou a disciplina de História do currículo escolar, substituindo-a pelo USPB, e toda uma carga do civismo e do conhecimento moral e cívico que perdurou. Então, foi no contexto do pós-ditadura que a AMPU e outras associações vão lutar para que a história volte como disciplina curricular. Então, estamos aqui para reafirmar, num outro contexto, hoje, dentro da democracia, o que parece ser contraditório, mas reafirmar a importância da disciplina de História. Então, a gente fica muito contente do Simpro nos abrir esse espaço aqui. Sim, muito bom, Verusca. E foi importante você já começar pontuando esse retorno da disciplina de História ao currículo, porque nós não podemos deixar ninguém esquecer que História tem um comprometimento muito sério na ideia de organização do Estado, na valorização da diversidade cultural, na evolução dos direitos sociais. E pensando nisso, eu gostaria que você conversasse aqui com nossos professores, com todo mundo que está aí ouvindo, porque, como você disse, ela foi retirada do currículo escolar formal. Naquele momento, era um projeto, claro, de fazer um controle das mentalidades e das críticas. E hoje, como que você acha que isso está acontecendo? Qual a razão de estar acontecendo um ataque tão severo aos professores de História e propriamente a disciplina dela como conteúdo curricular obrigatório? Olha só, Salomão, vamos fazer um recorte, principalmente no contexto de 2016. 2013, 14, no país todo, nós observamos já um debate muito contundente com relação ao controle dos profissionais das áreas de ciências humanas, principalmente dentro das escolas. E o que nós observamos ali? A ascensão de um projeto chamado Escola Sem Partido, que depois foi um projeto que não rendeu aquilo que eles esperavam, um projeto que foi arquivado. E naquele contexto também tivemos o golpe cívico parlamentar. Dentro desse golpe parlamentar, na verdade, cívico não, foi parlamentar, porque parecia ser representantes cuidando do Estado, e a gente viu que não foi isso. Então, dentro desse processo, nós tivemos a subida do governo do Michel Temer, que, de maneira muito aligeirada, trouxe grandes reformas estruturais para o país e, principalmente, a reforma do ensino médio. Essa reforma do ensino médio que todo mundo sempre questionou, qual é a finalidade do ensino médio, para que ele serve, onde ele vai levar a gente. Aí, de repente, lá o Michel Temer, com aquela pressa toda, lançou aquela BNCC e você identificou o projeto. O que eles estavam ali intencionados ou mal intencionados naquela elaboração daquele documento?
Assim, né, Salomão, a gente entende, enquanto historiador, que um documento que tem uma repercussão tão forte, ele obedece a um tempo histórico. Então, um aligeiramento daquele contexto, né, de você colocar no minuto, olha, vamos fazer a reforma urgente do ensino médio. Qual o interesse? Se não consultar a base, né, professores, estudantes, ter um amplo debate aberto da necessidade e quais os caminhos de uma reforma tão contundente que é a reforma de mexer com toda a estrutura de formação da juventude brasileira, porque o ensino médio é o que vai, né, ou possibilitar que o estudante acesse o ensino superior ou siga outros rumos na área do trabalho, enfim. Mas ali é fundamental. Agora, você fazer essa reforma de maneira bastante urgente, aligeirada, dentro daquele contexto, a gente precisa analisar o porquê dessa pressa, né? E aí tem uma importância esse processo que ocorreu. Porque logo na sequência nós tivemos também a BNCC, né, que organiza todo o ensino do país, é uma base nacional curricular, né, que vai nortear os caminhos do ensino no país. Daí você fala, nossa, mas o Estado, né, eu acabei de vir da Amazônia, gente, o país é muito diverso. Como é que você pega uma base para padronizar o conhecimento? A quem vai atender essa padronização, né? Quais os tipos, quais os saberes que eu vou eliminar? Porque quando eu padronizo, muitos vão ficar silenciados. Tem que fazer escolha, né? E aí você exclui pessoas, não tem jeito. Né? Exato. E aí nós começamos a verificar, isso tem estudos, né? Várias associações hoje trabalham em cima somente desses estudos, que é exatamente verificando a leitura muito próxima aí daquele governo, né? Quem governou junto com o Temer, se não os grupos privatistas. Sim. Sobretudo no aspecto da educação. Pensar a educação como um grande ramo de uma outra incidência do processo privatista. E no estado de São Paulo hoje a gente verifica isso com muita tranquilidade. E aí, só para pegar um pouquinho já desse gancho do contexto de 2016, aqui em São Paulo começa a Secretaria de Educação à Distância, né? De educação já voltada para essa perspectiva de plataformização. Não como é hoje, mas já era um embrião, né? Já era um embrião. Então, a Secretaria Digital começa a ser lançada em 2016 aqui em São Paulo também. Sim. Então, nós temos aí, né, toda uma construção, um alinhamento, vamos dizer assim, e dentro desse alinhamento, algumas pessoas ou personas, né, no caso, professores da área de ciências humanas, aqueles que vão acabar sendo bastante perseguidos pelo Estado. E aí, Verusca, pensando nessa ideia que você está contando aí, que já tinha uma perspectiva de uma abertura para grupos que iam investir em educação, que a gente viu isso principalmente no ensino superior, uma coisa mais descarada, mas agora a gente já vê a presença maior no ensino básico, vários grupos empresariais entrando com a ideia de fazer a educação, o mercado explícito, né? Como que a gente pode perceber, Verusca, essa influência da política educacional que o governo Temer tentou impor na ideia de promover um aprofundamento da desigualdade entre a educação pública e a educação privada? Como que a gente pode identificar e tentar demonstrar para quem está ouvindo para a gente que ali foi um marco fundamental para as pessoas perceberem que estava tendo um distanciamento dos objetivos finais da educação? O abismo que vai acontecer entre as duas fórmulas de educação que a gente tem aqui. O que você diz para a gente? Sim, essa pergunta é importante porque ela sinaliza aquilo que o neoliberalismo coloca, né, de maneira muito contundente. Então, há uma retórica muito forte de que tudo que é privado é melhor do que o público. Né? E essa perspectiva está presente, inclusive, na ascensão dos itinerários formativos das escolas. Chega muito a escola hoje, básica, principalmente as escolas periféricas, de que é importante o garoto ser empreendedor. Ele não precisa nem estudar, mas se ele for empreendedor, né,
Então, como é que você não traz historicamente o que é ser um empreendedor? Será que dá para todo mundo vender bolo de pote? Não dá. E ser feliz para sempre. Exato. Assim, né? E cadê os direitos trabalhistas? A história que foi construída, né? Tanto que hoje a gente tem uma banalização da CLT pelos jovens. Isso é muito construído. Uma ridicularização. E uma ridicularização. Que impacta, inclusive, aquele que está na sala de aula, que é o professor, né? Impacta na nossa subjetividade. Sim. Nós escolhemos a área de história, assim como filosofia, né? Vamos pegar sociologia. Por quê? Nós temos uma identidade profissional, ou a perspectiva dela, né, para desenvolver com os estudantes. E aí você chega na sala de aula, há toda uma atmosfera construída cotidianamente contra nossos saberes, que são científicos, sim, porque provam muito, né, do que está sendo... inclusive hoje a sociedade brasileira ainda está passando pós um governo que foi ainda mais aprofundamento, né, no aprofundamento, aliás, do conservadorismo. Então, toda vez que essa ascensão desse discurso ele chega numa maioria, há também perda de direitos. Sim. Porque a sociedade ela não consegue ter aquela cultura das reivindicações. Sim. Aquilo que a gente trouxe um pouco, né? Eu sou fruto de uma professora de história, com muito orgulho, minha professora Rainalva, que estava lá defendendo as lutas, né? Nos anos 80, comecinho dos 90. Então, assim, tudo isso é memória histórica. E aí, né, Verusca, é interessante que você falou da nossa subjetividade, né? Então, de repente, cria-se uma política educacional, promete o empreendedorismo para quem é o cliente número 1 lá, que é o estudante, só que num cenário completamente catastrófico, porque não há emprego, então é uma farsa para esconder o desemprego, para fazer com que as pessoas descredenciem a importância em estudar, porque vai promover ganhos econômicos, vai promover ganhos sociais, vai promover um monte de coisa. E essa perda da subjetividade que você falou do professor, eu aproveito para a gente debater aqui como que esse professor que está na escola, que foi incluído nesse novo modelo maluco, vai ser ocupado em coisas que ele não está preparado. Então eu me preparei para ser professor de história, né? Eu estudei, fiz curso para graduação e de repente na escola em que eu trabalho, no ano anterior eu dava aula de uma disciplina que eu não sabia nem o que significava, o que era aquilo. Como você vê isso? A gente alocar professor para trabalhar numa coisa que ele não tem habilidade, que ele não tem especialidade, ele está ali na linha de frente tentando convencer o estudante que aquilo é útil. Olha que pergunta, porque é exatamente essa reforma, que a gente fala que é uma reforma, ela é estrutural e estruturante. Então, se você tem um conjunto de professores que tinham um objetivo, né, tinham a identidade com a profissão, você vê um esvaziamento disso. Porque você, inclusive no estado de São Paulo, diminuindo as disciplinas de história, as aulas de história, e, portanto, também a disciplina de ciências humanas, né, no caso, filosofia, sociologia, você tem que lecionar itinerários formativos. Então, você vai lecionar tecnologia, vamos colocar assim, né? Empreendedorismo, você foge da tua formação, né? E isso impacta muito na perspectiva do professor. Sim. Então, nesse impacto, o que a gente tem? Um estranhamento. Por um outro lado, há um público chegando que pode preencher isso. Então, tem chegado às escolas um conjunto de professores para atender, que são os mais precarizados, né? Que eles são contratados. Em São Paulo já chega a quase 100 mil professores contratados. É uma rede muito grande, mas muito desvalorizada. Né? E aí, como você está falando, esse estranhamento vai impactar na formação do estudante. Eu entro na sala de aula, ligo a TV, abro os slides, porque essa tecnologia, ela não significa aquilo, né, que nós sabemos que seria emancipação humana, né, seria para essa perspectiva, mas é justamente para um processo de adestramento. A gente pode falar que é uma alienação programada. Sim. Né? E essa alienação também causa estranhamento do profissional que está ali na frente, que é o professor. Ele não sabe... Ele não tem noção, mas ele vai abrir os slides, os alunos vão copiar e hoje ele vai apertar o botão lá para a plataforma ficar verde. Funcionar. Ficou verde e está tudo ótimo, né? Isso é importante a gente destacar, né, Verusca? Não que a gente seja contrário a uma reforma educacional, uma reforma que seja progressista, que transforme a educação em um instrumento mais sedutor até para o jovem, porque esse jovem de hoje
Ele tem algumas necessidades que a gente não conseguiu entender quais são ainda, mas não é a que a gente tinha quando era Sim, sim. mais jovem, mais adolescente. Mas a gente é a favor de uma reforma que seja consultada os profissionais, que as pessoas pensem qual vai ser o objetivo futuro daquilo, e não apenas você modificar para atender interesse de grupos corporativos. Acho que a gente tem que se ater a isso. E pensando até no que você falou desse pessoal que está sendo recebido nas escolas para cumprir esses itinerários, eu tenho uma curiosidade, né? Hoje, aqui na região em que nós estamos, no município de Osasco, se eu quiser fazer um curso de História, eu preciso ou ir até a Universidade de São Paulo, ou então Perdizes na PUC, ou então ir até Sorocaba. São as 3 alternativas que a gente tem. Como que a gente vai fazer, Verusca, para atrair estudantes que tenham o desejo, que queiram continuar nessa carreira com tanto sofrimento? Agora, nem mesmo a valorização do que ele está fazendo, ele está encontrando. Como que a gente vai fazer para seduzir essa juventude, esses rapazes mais jovens, as moças mais jovens, a se tornarem professores de história? Olha, esse é o grande desafio, Salomão. Dia 20, agora de agosto, tivemos uma reunião na LESP, na Assembleia Legislativa de São Paulo. E aí o movimento, né, já mostrando aqui um pouco, em defesa da história, a campanha Mais História, é exatamente para localizar esses problemas. Por quê? Não é muito contraditório o Estado ter profissionais que não podem lecionar porque o próprio Estado está tirando a possibilidade desse profissional lecionar naquilo que ele se formou. E o impacto disso é o que você diz. As faculdades de licenciatura estão sendo encurtadas. Hoje mesmo eu estava vendo notícia, né? São quase 80% de ensino à distância, e isso é bastante perigoso. Então, impacta no crescimento da procura dos cursos de licenciatura, porque quando você desvaloriza muito, que jovem vai querer procurar esse tipo de profissão? Não é? Né? Isso. A memória histórica, você está atacando uma disciplina que ela sempre foi muito controlada pelo Estado, né? A gente, desde que a história entra no currículo no século XIX, há um porquê. Então, primeiro para formar para o patriotismo, né? E aí a gente tem as lutas, os embates pela história, e nos vemos hoje no século XXI voltando a esse cenário, que é um cenário de tentar dizer, olha, a história é importante. Você não constrói projeto de vida sem história. Porque na BNCC, o que eles fizeram? E ficou muito doce depois na reforma do ensino médio. O aluno tem que ser protagonista, o estudante tem que ser protagonista. Você precisa atrair o jovem, né? E ele precisa construir o projeto de vida, itinerário formativo de projeto de vida. Para se construir um projeto de vida, você precisa ter história, né? Analisar a sua sociedade. Se você elimina isso, qual o projeto de vida? Qual projeto? Para qual sociedade? Então você começa a lançar perguntas sobre a urgência, e a sua pergunta é fundamental, porque aí, Salomão, essa pergunta nós fizemos e deixamos inclusive registrado no outro evento que a Ampur fez na USP, né? Num podcast também, em que a gente dialogava com os estudantes de graduação, porque é preciso que todo estudante de graduação hoje, na área de história, questione o que está acontecendo. Sim, né? Com certeza. Estamos lá fazendo pesquisa, mas essa pesquisa tem que chegar na base. E hoje, o Estado está fechando completamente as portas para os livros didáticos, que já tem uma discussão, né? O livro precisa ser renovado e tal. Só que o livro, ele tem um pesquisador, vários pesquisadores, aliás, né? Ele tem referências. E a plataforma? Não é o prejuízo do livro em si, né? Você quebra uma cadeia de profissionais, de pesquisadores, de pessoas que estão envolvidas com esse trabalho, que vai terminar no livro. E com a ciência, né? Com o fazer histórico. Exatamente. Que é questionável, que você volta, mas você vai e tem referência. Agora, quando você pega um slide dizendo que a cidade de São Paulo tinha praia, né? E que o Jânio Quadros, em 61, ele proíbe as pessoas da cidade de São Paulo ir às praias. Cidade de São Paulo não tem praia. Coisa de louco, né? Isso é interessante, né? Porque, veja bem, nós estamos aqui falando sobre um modelo de educação que você está falando da especificidade da escola pública, né? Sim. Mas quando a gente vai para a escola privada, o negócio também não está muito diferente, né? O pessoal acredita que na escola particular eles estão todo mundo no mar de rosa. E não estão. Porque são cursos apostilados,
que vem fechado por plataformas de estudo semelhantes a essa daí, que de repente também trabalham em harmonia e etc e tal, buscando construir a mesma coisa, que é fazer um conhecimento pasteurizado ali, que todo mundo reproduz aquilo sem a menor reflexão, sem coisa nenhuma. E aí cai naquele outro negócio que a gente está vendo muito comum também hoje em dia para nós professores de história, né? Que é a vigilância. Muito. Então, o que que você me fala? Como que a gente aqui, vamos lembrar que a Verusca mostrou aqui um projeto que depois mais para frente a gente vai citar, que é em defesa da história, que a Ampu está encabeçando e que a gente precisa mobilizar cada professor, cada professora, cada profissional da educação, que isso não é só com professor de história. Não. Então, a ideia da quebra da autonomia docente, Verusca, como é que você vê isso? Como que a Ampu pretende debater, discutir, levar para cada professor para a gente ampliar esse discurso? Salomão, acho que essa é a questão central, né? Porque os corpos vigiados hoje sob a plataformização e como o Estado hoje vem utilizando essa plataformização é a quebra da sua essência enquanto profissional, que a gente falou da subjetividade, mas se você é controlado, acabou sua autonomia. Agora, a autonomia é uma conquista democrática. Está na LDB, é um princípio, né, da Constituição, está na LDB lá um princípio, segundo princípio, está lá, né, os princípios da educação. E se esse profissional não tem autonomia para pensar, elaborar a sua aula, ele adoece. Então, há um adoecimento em crescente, e aí é o que você fala, isso pode chegar... Tem chegado aos poucos a rede particular. Né? Evidentemente que algumas redes, a própria comunidade que paga, ela corta, porque ela diz, olha, eu preciso do itinerário, mas eu quero as disciplinas. Por quê? Eu quero o acesso, né, ao ensino superior de qualidade, público, né? Não é o particular, eu quero público. E, portanto, eu não quero pagar se meu filho não tiver as disciplinas. A gente tem um Estado que diz, não, mas para aquela periferia pode ser, inclusive, a escola cívico-militar. Né? Nós temos aí, e é um debate muito forte, porque eles, no Estado de São Paulo, eles avançaram com um projeto de escola de tempo integral, que a princípio parece ser muito bonito, mas a gente está no ultraliberalismo, e no ultraliberalismo que corta 11 bilhões da educação, né? Foi o que o governo cortou com muita disputa, né? Assim, disputa da sociedade organizada que foi até a Lesp dizer não a esse corte que o Tarcísio fez para a educação no estado de São Paulo. Foram cortados 11 bilhões de educação, isso vai ter impactos, já está tendo, mas severos, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem também o leilão de algumas escolas, do número de escolas na Bolsa, né? Então, privatizar, a meta é privatizar 143 escolas, assim como ampliar as escolas cívico-militares. Isso é uma quebra total da nossa autonomia. Como é? A mínima autonomia que tínhamos já está sendo bastante cerceada pelas resoluções do atual secretário de Educação, né? E também pela vigilância interna, porque nós temos que apresentar metas. Né? Então, um ensino que só quer apresentar metas, ele deixa de ser crítico. Deixa de ser crítico, exato. Né? E aí, né, Verusca, a gente entra numa outra situação muito séria, que até aqui a gente tenta propor nesse debate aqui uma visibilidade do professor da escola pública, do professor da escola particular, que estão no mesmo, né, no mesmo espectro ali. A gente não pode querer distanciar, que é uma estratégia muito bem elaborada também. O professor da escola particular não olha para o que acontece na pública, porque eu estou protegido. No momento em que ele propõe privatização de 143 escolas, ou então, como propõe o prefeito da cidade de São Paulo, que não quer mais fazer concursos públicos, quer simplesmente fazer contratações pontuais, ele abre o espaço para que o professor que está ali na escola pública vá trabalhar na escola pública sem a garantia do professor da escola particular, porque não tem convenção coletiva para eles. Eles entram como contratados numa modalidade de trabalho que não tem garantia nem segurança nenhuma, e principalmente eles chegam lá com os dias contados, sem poder se mobilizar, sem poder fazer nenhum tipo de reclamação, trabalhando num regime totalmente precarizado. Essa situação, ela é alarmante, porque ela vai impactar o que nós, né, enquanto profissionais articulados, né, a sindicatos, porque nós precisamos, né, uma forma de você construir a essência do precarizado é isso, você controlar tanto ele que ele não vai ter tempo
para fazer lutas por direitos. Isso quebra a pedagogia da autonomia do Freire, né? Freire diz, olha, precisa se preocupar com a formação, mas você precisa se preocupar com a tua qualidade enquanto profissional, né? Então, isso é bastante perigoso e impacta as nossas conquistas históricas, que é assegurar um sindicato combatente de luta, né? Ou uma associação. Você não tem mais tempo. Então, o tempo é sempre para você ter mais aulas, aulas e aulas. E quem vai pensar nessas aulas? Alguém que o Estado disponibiliza 473 milhões, né? Que é o que a República analisou ali, que o Estado gastou nesse último tempo. Esses últimos foi nesse governo do Tarcísio, né, um ano para cá, com plataformas. São quase 28 plataformas. Imagina um estudante chegar às 7, sair 12h35, só acompanhando slides. Qual é o processo de ensino e aprendizagem, né? Porque o ensino, alguém vai ensinar. Sim. Né? E a aprendizagem é o processo de desenvolvimento daquilo que é a troca, né? A troca, na verdade, a experiência, né, pedagógica que Freire coloca. Mas isso está sendo quebrado estruturalmente. Isso é uma questão, né, que a gente precisa denunciar, né? Eu vejo que o Gianazzi está sempre... Houve aquela audiência pública, né, que ele chamou. Então tem uma preocupação do legislador que quer fazer essa denúncia, mas a sociedade ela precisa também comprar essa briga, né? Porque não é algo que a gente imagine que é exclusivamente do professor e do estudante. Você tem a família que está acreditando que aquilo tudo vai gerar um benefício futuro. Você tem a própria mão de obra, que vai ficando cada vez mais pobre, né? Mais desqualificada. Muito. Então aí eu pergunto para você, como que a gente conseguiria propor uma discussão que ganhasse mais visibilidade, que ganhasse mais alcance da população? Porque é óbvio que a gente está aqui conversando com nossos professores e espera que eles vão lá e multipliquem isso, mas é muito difícil, né? As pessoas estão mais preocupadas com outras coisas interessantes. De que modo que a gente ia propor esse debate, fazer que esse negócio virasse a pauta da discussão, Verusca? O que a gente tem que fazer? Olha só, eu acho que o estar hoje aqui, né, nesse diálogo contigo é importante. Muitas pessoas estão nos ouvindo, né, vão repassar isso, a gente espera, porque é um efeito mais amplo. A gente está falando da área de história, mas esse processo é para todas as áreas, né? Todas as áreas, inclusive quem porque tem professores da rede particular que estão no Estado. Que estão na escola pública. De matemática, tem plataforma para isso. Então, quer dizer, nós estamos sendo substituídos por plataformas mesmo. E não significa negar a tecnologia, que a tecnologia ela tem que nos servir, nós, enquanto sujeitos, né, usar a tecnologia e não fazer com que sejamos tutores, ou menos que tutores, é só ligar a TV e pedir para o aluno acompanhar se ele está fazendo a tarefa. Então, a pergunta que você faz, ela é desafiadora, porque eu acho que em cada canto, se é no sindicato é preciso, as associações, a Profesp está fazendo na área dela, a Ampul, né, estou aqui representando a Ampul, está fazendo, né, que é uma campanha para alertar a sociedade. Sem história, este estudante ele não tem condições de pensar a sua própria vida, a sua própria sociedade. Portanto, bem viver, né? Eu também sou coordenadora, junto com outras 4 mulheres, né, de um cursinho pré-vestibular da Uniafro, lá no Pimentas, em Guarulhos. A gente tem 2 salinhas lá na Unifesp e a sala está cheia. Nossa, mas assim, é legal, mas aí você fala, nossa, mas eles não desistiram, porque normalmente, né, tem chegado mais estudantes. Por quê? Eles estão sentindo na pele o que é a plataformização do Estado. Eles não têm aula, porque a escola não tem mais vida, Salomão. Ela não tem mais vida. Você é professor de qualquer área. Eu sou de educação física. Não, você tem que estar na sala, abrindo a plataforma. Preenchendo. Você quebra a vida escolar, que a escola tem uma identidade, ela é diversa e plural, né? A escola na mesma região, ela tem, né, atende públicos diversos e, portanto, ela tem uma característica diversa. Se ela não pode desenvolver isso, esse processo de ensino também tem quebrado a própria identidade da escola. Foi uma coisa muito conquistada, né? O PPP, o Projeto Político Pedagógico, o Conselho Escolar, os grêmios, né? Então, assim, a gente tem hoje um controle muito
sério e incisivo em cima disso. Então, eu penso que a própria contradição, porque tem contradição, e aí que a gente fala, vamos respirar, porque tem, né, tem história ainda, não acabou. Né? Então, os estudantes estão falando, estamos aqui porque a escola não tem mais aula. O importante é a gente colocar todos os entes públicos aí envolvidos, levar para a comunidade, né? A gente tem que esse discurso tem que chegar às famílias, as pessoas precisam saber o que realmente tá por trás desse projeto, porque nós, professores da escola particular, por exemplo, a gente tem aquela ideia de que o estudante vai conseguir, num determinado momento, alcançar esse espaço, porque a gente ainda não tem plataforma. Sim, sim. Né? Mas a gente tem trabalho exaustivo, a gente tem... Muitas escolas têm que cumprir lá o seu... Eu mesmo trabalho no SESI, o SESI tem lá letros, tem não sei o quê, e muitas vezes os professores só ficam apertando botões. Então, quando a gente está aqui falando sobre isso, é porque é um problema coletivo. E a gente tem que restaurar as lutas coletivas. A gente não vai construir uma sociedade melhor, cada um cuidando do seu espaço. Né? E esse momento pede isso. Domingo nós tivemos a oportunidade de ver que, de novo, parece que as pessoas respiraram um pouquinho e falaram, a gente precisa reagir contra esse absurdo que nós estamos verificando. E aí que a história entra, né? A gente não pode deixar essas coisas acontecerem e escaparem ilesa da nossa ação, né? Nossa, com certeza, Salomão. Você lembrar domingo, foi uma felicidade encontrar, né, tanta gente que eu não via novamente nas ruas. E aí você olha o cenário, né, nacional, as pessoas foram às ruas por democracia, né, contra essa aberração, né, que é essa PEC aí que eles estão propondo. E daquela discussão que a gente começou a fazer, são os mesmos protagonistas. Aquele que pediu, né, recontagem de votos em 14, um outro que usa o espaço de conquista da luta trabalhista para angariar cargos, e o outro que deu o golpe histórico no país, levou o país, né, à perda de direitos trabalhistas, a essa reforma que só aprofunda a desigualdade entre escola pública e privada, né? Então você tem aí conquistas do Enem, a Lei 10.639, 11.645, toda uma pluralidade de conquistas do movimento social que vão sendo abortadas, né, de maneira assim muito radical, porque há um controle que diz aqui no estado de São Paulo, a professora vai para a oitiva. Eu sou um caso clássico que fui para a oitiva por ter feito um sarau na escola. Para quem não sabe, oitiva né? Você ir lá falar do que aconteceu, ser escutado, se defender, né? Você vai se defender por ter feito uma atividade cultural. Aí ela falou assim, aí tem aquela pergunta final, né? Você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu falei, olha, eu gostaria de estar na minha sala de aula, porque eu sou professora. Que lá é o meu lugar de fala, né? E lá, tudo o que eu fiz foi respaldado, foi assinado, não sei o que eu estou fazendo aqui. Então, quer dizer, é uma contradição hoje você usar a sua liberdade de cátedra, que é uma conquista histórica, né? A gente sempre tem que falar que é conquista histórica. Todo aquele que se mobilizou para ir domingo fez um movimento histórico, porque nós somos sujeitos históricos, somos sujeitos da história. Né? Então, essa perspectiva de diminuir a importância da história vira... esses memes, né, que é muito da linguagem dos jovens hoje, né? Tudo é mimimi, né? Não, professor, não, mas isso são direitos conquistados. Você gosta de férias? Eu pergunto para os meus jovens, né? Sim, professora. Não caiu do céu, né? Não, é conquista. 13º? Sim. E é tão interessante, Verusca, que nós estamos no momento, né? O Simpro, esse ano, ele completa 40 anos. Sim. 40 anos de vida do Sindicato dos Professores de Osasco. E aí nós estamos fazendo um trabalho de, inclusive aqui com o apoio do pessoal da Grita São Paulo, que dá um suporte fantástico para a gente, de reconstrução da memória. E quando o Simpro aparece, lá na década de 1980, então a gente está no momento de transição, saindo da ditadura e entrando no período democrático. Então a gente ali parecia que era talvez o momento mais difícil da história, né? E não menosprezando os colegas anteriores do sindicato. Mas hoje eu olho para trás e fico pensando, falo, meu Deus, o que a gente está vivendo aqui é surreal. Porque a gente está vivendo os ataques que eles tiveram durante uma democracia. Exato. Então imagina como é um prejuízo a gente não valorizar a história. Porque eu olho para trás e falo, meu Deus, na época da ditadura não acontecia isso. Como que a gente hoje aqui consegue sobreviver? Como que a gente vai conseguir manter viva a ideia de construir uma criticidade nas pessoas
tentando apagar a nossa existência. Isso é o nosso desafio, né? O que você falou, em todos os lugares. Eu acho que essa campanha, né? Tanto vocês aí, cotidianamente lutando com os trabalhadores da rede privada, não importa, são trabalhadores, né? Que precisam ter os seus direitos garantidos. Ou aqui a Associação de História está dizendo, precisamos acordar essa sociedade toda. Então, nós estamos levando essa campanha, ou campanha Mais História, também para os municípios, né? Para que as câmaras comecem a fazer esse questionamento, porque quando chega no pai e ele, na mãe, né, no pai e mãe, ele entende que o filho está perdendo muito daquilo que é um direito, né, a escola pública, a educação é um direito conquistado. Você vê que a gente teve a LDB no final do século XX, 1996, é só lá que está escrito educação para todos, porque a educação sempre foi muito seletiva, então educação para todos, né, a gente está colocando todos no bolo, mas o Estado se comprometer com isso é de fundamental importância. O que nós estamos vendo no Estado de São Paulo é um descumprimento desse direito constitucional, porque há um sucateamento tão profundo, né, que alguma parcela, mesmo do mais precarizado, ele vai ficar longe da escola. O fechamento do noturno, que também é uma conquista histórica, né? A gente já sabe que o noturno é complicado, porque vem um público que nunca teve acesso ao ensino que a gente chama de regular, né? E toda uma diversidade de público que a escola, por ser muito exclusora, que ainda continua, né? Mas ela já tem as leis, enfim, esse público volta na idade adulta. Mas agora ele não está mais encontrando escolas abertas no período noturno. Exatamente. E há poucos dias tivemos um absurdo de um projeto dizendo que a EJA seria semipresencial. Flexível, né? Flexível. 500 alunos por turma, né? E um dia de presencial. Absurdo. Barraram isso. Ainda bem. Ainda bem. Então, a gente ainda tem Ministério Público, tem um grupo bom. Por isso que eu falo que a sua pergunta é muito interessante, porque o que você está perguntando é só a constatação. Para mudar essa situação, precisa mobilizar toda a sociedade, todas as pessoas comprometidas com direitos. Né? Isso é interessante, né, Verusca? Porque, veja só, muitas pautas que nós estamos aqui conversando, o pessoal fala, pô, mas essa pauta aí é comunista, essa pauta é da esquerda. Não, essa pauta é coletiva, essa pauta é de todo mundo. Nós não deveríamos, apesar de a gente trabalhar na escola particular, saber disso, a gente deveria ter um sistema educacional que atendesse a todos, né? Sim. E em igualdade de condições e de permanência. Não adianta também nós estávamos agora recentemente numa plenária que teve aqui da Unifesp, que vai ampliar o campus aqui em Osasco, e a reclamação dos estudantes da Unifesp era nada menos que um refeitório. Por quê? Porque são estudantes que vêm de uma formação social um pouco mais modesta, então passa o dia inteiro na faculdade, não tem como sobrevivência se garantir, então eles precisavam do refeitório. Então como que o Estado vai roubar o direito de uma pessoa ficar ali se formando, construindo uma carreira que de repente para aquilo vai ser um retorno para a gente, em ciência, tecnologia, em pesquisa, etc., se ele não tem condições de se alimentar. Então o que a gente está falando aqui é igualdade de educação, literalmente para todos, e até mesmo para o trabalhador, porque quando a gente está falando isso, não pode esquecer o trabalhador, né? Sim. Que não está encontrando essa igualdade, porque o professor da plataforma, ele não deve dar conta, porque tem que ficar ali apertando o botão, torcendo para todo mundo colocar o verde. Ele não deve ter tempo para se divertir um pouco, cuidar da família, se preparar para dar as aulas. Então, a segurança ocupacional se foi, né? Sim. E a carreira... Exato, né? Adoecida. Adoecida, atendendo bem a essa questão do mercado, né? O empregado, digamos assim, porque é isso, a precarização total da docência virou isso. Você é alguém que precisa cumprir aquelas metas. E se não cumprir, você vai sofrer penalidades, mesmo sendo concursado. Que é o que eu falei, no estado você tem 50% só desse público. Menos, né? Porque a gente está envelhecendo, está aposentando alguns que estão conseguindo, repostos, né? Ou outros estão sendo exonerados pela perseguição política. Né? Então, dentro desse bojo todo, nós temos aí esse controle, né? Que é um controle total aí sobre esse aspecto que você traz, né? Que exatamente vai reverberar numa formação e num vínculo bem frágil com a escola. Né? E esse vínculo frágil não faz com que a educação tenha aquele resultado que a sociedade espera. O que a sociedade espera? Né? Pelo menos que você
acesse a escola e saia com saberes e conhecimento. Não só com copiar, né? O Freire criticava tanto a pedagogia, e você traz, né? Parece que a gente está vivendo aquele período novamente, não é? só que na democracia. Eu acredito que sim, porque o neoliberalismo ele vem exatamente para controlar de conjunto mesmo a sociedade. Então, é a perda de direitos e de identidade com aquilo que é importante. Quando eu falo com meus estudantes, quando você nasceu, já tinha alguns direitos conquistados, então você tem que conhecê-los para avançar nos direitos. Ou então, pelo menos, mantê-los. Manter. Porque hoje nós estamos perdendo. Hoje, né? Exatamente. Nós estamos perdendo os direitos. Isso é muito trágico. Até, gente, só relatar aqui para vocês, né? A Verusca é uma das professoras que sofre uma grande perseguição, né? Está afastada das atividades por conta dessa atuação dela contundente em defesa do ensino de história, em defesa de um serviço público decente. Nós temos em São Paulo, na Prefeitura de São Paulo, o caso dos professores que foram afastados, né? Os diretores que foram afastados das atividades porque promovia na escola acesso justo, permanência decente dos estudantes na escola e propunha aquelas histórias que o Paulo Freire propunha. Então essa identidade que você está falando, eles mantinham, eles foram punidos por isso, foram penalizados. E na escola particular, até que para que você tenha ciência, a gente tem um outro problema, que é o professor não poder falar mais nada na sala de aula porque ele é vítima do pai que vai reclamar na gestão porque o professor falou que todo branco é fascista, e pronto, aí já vira um inferno. Então, se a gente observar, né, isso daí tudo faz parte desse cenário que você colocou pra gente, do plano de desconstrução de uma escola que promova identidade, que tenha vida, que transforme para essa escola cumpridora de tarefa, né? Uma escola que a gente até um tempo atrás chamava de educação bancária, lembra? Isso, que cumprir as metas, né? E quando você lembra dos 25, né, companheiros de luta, que são profissionais muito valorosos, né? Você está à frente de uma gestão escolar e você levar todo um debate, né? E só, desculpa interromper, Verusca, em comunidades extremamente vulneráveis, né, com estudantes que têm necessidades básicas que o Estado abandonou. Total, só quem sobrou foi a escola. Olha, tem um caso, né, não citando nomes, mas lá no extremo da Zona Leste, que é São Miguel Paulista, né, na região do Pantanal, né, uma diretora que a escola acolhe quando aquela comunidade, metade da comunidade vai para dentro da escola quando chove. Quando chove. Porque o Estado abandonou. Que não é uma novidade para ninguém. Né? Exato. Aquela pessoa, né, que cuida daquela comunidade, ela foi afastada. Né? E como é que você vai cobrar meta se você, Estado, você não dá o suporte? Mínimo. Então, mínimo. Então, aquela comunidade também foi à luta e defendeu. Sim. A permanência daquela profissional valorosa e importante. Então, quando você fala, né, que tem uma luta hoje por garantir a permanência, né, de estudantes aqui, é fundamental, né, na Unifesp, né, que você citou. Isso. Né, é acesso e permanência. Agora, a gente percebe que na rede estadual há um abandono mas, quando você luta para que aquela comunidade, como está na própria LDB, né, a relação da comunidade escolar com a escola seja efetiva, também você começa a ser punido. Então, você lembra um pouco Foucault, né, naquela questão do controle dos corpos, mas hoje, com a estandartização da plataforma, você lembra também o Ben-Shahar, que ele fala da infocracia, que hoje o processo do panóptico, né, que ele fala que é sistema do vigiar, do controle, ele é total, porque pela plataforma ele vê se você, Salomão, acessou ou não. Você ficou conversando muito na sala, já tem câmera na tua sala de aula, que está lá linkada à coordenadora. E ela precisa prestar contas, então você tem um controle 360. Controle 360. E isso é muito mercado, né? Sim. Mas a escola não é mercado, né? A escola não é mercadoria. E aqui, a educação, né, não pode ser mercadoria, isso não pode ser um jargão quando nós falamos isso. Isso é muito sério. E eu, Verusca, eu fico assim preocupado, né, quando eu vejo a naturalização. Eu vejo os professores, lamentavelmente, entrando nessa avalanche, estão lá no meio, não estão entendendo mais nada, o que estão fazendo, só estão preocupados com as plataformas, porque realmente é uma questão assim de consumir o cérebro, de consumir a essência daquele indivíduo,
E ele, lamentavelmente, para a sobrevivência, se entregou. Então, acho que cabe realmente aqui às entidades, né, os sindicatos, né, as associações, de todo mundo se empenhar realmente para tornar essa denúncia cada vez mais alarmante. A gente precisa entender o que está acontecendo, porque é algo que daqui a 20 anos, vamos pensar positivamente, porque eu acho que em menos, a gente vai ter um vazio, primeiro, de professores, né, vai ter um monte de gente que vai abandonar a ideia de ser professor. Segundo, essa juventude que está saindo da escola, ela vai ter que ir para algum lugar. Eu acho que ninguém pensa nisso, né? Ele vai ir para algum lugar. E a gente vai ter sei lá, um cataclisma, um vazio de um monte de coisa que não vamos ter profissional, não vamos ter nada. Ou então a gente denuncia isso, trabalha nessa hipótese, ou então teremos tempos piores do que o de hoje. Sim, a sorte, né, nesse sentido, porque nós temos o contraditório, né? Então tem muita mobilização acontecendo, né? Então aproveita até e fala da campanha pra gente. Isso, aí, né? Todo Então mundo, aqui a AMPU São Paulo, né? Regional São Paulo, está estendendo isso ao país, que é a campanha em defesa da história, né? Nós estamos coletando aí, queremos ultrapassar 10 mil assinaturas, e aqui nós temos algumas reivindicações, né? São 8, aqui eu vou ler rapidinho, e dizer, ó, então ajude a reivindicar reconhecimento da história como disciplina curricular obrigatória. Não somos componentes, né? Isso. Nós somos disciplina, a base para o entendimento de uma sociedade. Recomposição da disciplina de história e sua carga horária mínima. Ele, esse ano, cortou da rede, né, estadual. Lembrar que São Paulo, gente, são 5.300 escolas. É muita escola, né? E você tirar uma aula, foi tirada uma aula, mas com isso do Fundamental 2. Impactou muito a vida dos profissionais que tiveram que pegar 3, 4 escolas, às vezes, para lecionar. E quando chega no ensino médio, devido aos itinerários formativos, você tem o itinerário que é tecnológico, entre aspas, porque não tem a tecnologia e laboratórios, né? Mas ali você não tem a quantidade de aula de história. Então, ela vai diminuindo. Então, esse é um debate. Obrigatoriedade da exigência de diploma de licenciatura em História, que é o que a gente estava discutindo aqui, né? Porque ficou realmente só para algumas universidades e é escasso o número de vagas também que tem, né? E a procura, diante desse cenário, tem diminuído. Cumprimento do piso salarial nacional, né? Incorporação também. Revogação das resoluções 84 e 85 de 2024, que diminuía a carga horária aqui em São Paulo. Respeito ao cumprimento constitucional da liberdade de ensinar e aprender, que é isso que nós estamos, acho que aí pega todos, né, Salomão, né? Que você está falando. Isso. O professor, gente, na escola, na sala de aula, ele é uma autoridade. Não autoritário, mas uma autoridade. Ele estudou. Então, ele pode conversar da vida coletiva em prol dos direitos humanos. Né? Também não é aquele discurso, né, da direita, de que a gente pode falar qualquer coisa porque é opinião. Não. Mas são parâmetros constitucionais, debate, né? Tem que ser... E democráticos. Democráticos com base nos direitos humanos. Então, se eu sou professor de matemática, eu preciso de liberdade de cátedra? Preciso e estou respaldado. Eu estou na pública, não importa. Eu estou na particular, não importa. Eu tenho que ter esse direito constitucional garantido. Então, é uma das, né, reivindicações aqui. Tá. Repúdio ao uso arbitrário da inteligência artificial e de plataformas digitais, que é esse controle, Salomão. Né? Que o pessoal da rede particular ainda não sentiu, espero que não sinta, porque é perverso. Né? Você chegar triste em casa, você ser destituído da sua identidade profissional por conta de uma aula que você vai abrir a televisão, a plataforma e seguir. Né? E pedir para o seu aluno anotar. Qual é o sentido da minha vida? No começo, alguns vão falar, tá bom, né, vou descansar um pouco. Passa 2, 3 meses, começa o adoecimento. Porque nosso corpo, ele é movimento, né? Nossa mente, inclusive, mais ainda. Então, é preciso pensar nesses aspectos. Acho que a AMPU acerta muito quando traz, né? E o 8º é a representação da AMPU, né, no Conselho Estadual de Educação. Fundamental. Porque nós precisamos estar junto construindo aquilo que é o conhecimento, né? Sim.
E aí, além da AMPU, né, eu também participo da Frente em Defesa da Educação. A Frente em Defesa da Educação, ela hoje tem um recurso muito importante, que é um mapa em defesa dos educadores e contra os ataques. É um mapa interativo, então a pessoa pode acessar, né, mapa contra os ataques à educação em São Paulo, construído por 2 pesquisadores que estão na Frente em Defesa da Educação e no Salve a Escola Pública, né? São 2 coletivos de base que foram construídos, inclusive, e se fortaleceram no bojo aí também desses ataques, né? Se fortaleceram porque vieram famílias, estudantes, todo né? mundo buscou. Todo mundo buscou, e hoje ele está muito aberto, ele é acessível aí, só digitar mapa aos ataques, né? Contra os ataques à educação em São Paulo, porque nós vamos ver um mapeamento que é estarrecedor. Os pontos em que estão sendo impostos as escolas cívico-militares, né? O projeto de escola de tempo integral fechando noturno, sem discussão com a comunidade, ou as privatizações. Então, tem o mapa das privatizações, é um mapa importantíssimo que alerta, né, tanto o Ministério Público quanto a sociedade para o projeto desse governo. É um projeto muito bem arquitetado, de controle ideológico, mas também, né, de venda daquilo que é a educação pública. Isso é bastante perigoso. E também o controle sobre corpos, professores, lugares em que há muita incidência de violência Assédio, né? E assédio contra educadores e professores, né? Tem escolas, inclusive, que alunos, por ter feito um movimento contra, né, a escola cívico-militar, que foram assediados, assim, ao ponto de chamar a polícia. Tudo, Alunos. né? Alunos. E professores, né, acabam sendo mal avaliados, porque agora tem essa avaliação também. Isso, né? Então, quer dizer, a gente está num momento muito difícil, mas tem resistência, né? A gente vê a frente, vê aí... Vamos incentivar, né, essa resistência. Me fala uma coisa, o abaixo-assinado tem possibilidade de assinatura online ou só? Tem. Eu trouxe, assim, físico, né, que o pessoal vê. Estamos aí a todo vapor aí na campanha, levando também para os municípios, mas tem também... a AMPU, né? AMPU São Paulo, tem lá mapa, o abaixo-assinado, né, em defesa da história. Isso. E aí vocês podem entrar e acessar, tá? Enviar a cópia para a AMPU. Você, professor, que está assistindo a gente, tá, nessa noite, o pessoal do Grita São Paulo vai tomar todo o cuidado de deixar lá disponível um link para vocês conseguirem acessar o site da AMPU, para conseguirem ter acesso ao abaixo-assinado, para a gente fortalecer e chegar a mais de 10 mil assinaturas em uma semana. Vamos ver se a gente consegue brigar para estourar esse número assustadoramente. E também pedir para os meninos aí organizarem depois para colocar o mapa à disposição. Né? Porque é importante a gente saber o que está acontecendo na escola pública, porque quem pesquisa a escola pública e também fazer um espelho do que acontece na escola particular. Porque não é muito diferente. A gente acha que está em universos distintos, mas não estamos. Né? Então, nossos problemas são muito parecidos. Talvez a gente não esteja ainda com um Tarcísio de Freitas à frente da rede particular, porque a rede particular não existe, elas são escolas isoladas. Então talvez você tenha um Tarcísio aqui, um Tarcísio ali, e etc. Mas eles já existem. A gente tem escolas com a plataformização avançada. Eu sou professor de História do Ensino Médio, eu tenho uma aula por turma, por semana, uma única aula. Então eu entro, falo boa tarde para os meninos, digo até logo e vou embora, acabou minha aula. Então, o que esses meninos estão ganhando tendo uma aula de história? Ainda bem que eu sou resistente e não deixo eles perderem, porque eu fico ali abrindo o olho, fazendo o possível para eles entenderem que aquilo é um prejuízo calculado, não tem ninguém ali fazendo aquilo em vão. Então, todos os problemas que você relatou, Verusca, a gente também identifica na escola particular. E o professor, você que está em casa, tem que pôr na cabeça que esses prejuízos, eles são, muitas vezes... esquecidos porque a gente acha que é só com o outro. Exato. Mas eles vão colocando o projeto em movimento e ele vai alcançando. Então a gente precisa abrir os olhos e vamos fortalecer o possível para isso tudo cada vez mais chegar onde precisa chegar. Que ótimo, Salomão. Muito bom isso, eu te ouvir, porque é exatamente esse diálogo, né? Nós estamos falando de um projeto de sociedade. Quando mexe com a escola,
E aí o São Paulo é vetor, né? De repente, tá no estado de São Paulo e vai se espalhar pelo país como um todo. Então, a perspectiva é impedir esse projeto de se expandir ainda mais. E com o mapa, porque é um mapa interativo, cada um que está nos ouvindo aqui, se souber de um caso, pode acessar, né? E relatar esse lugar. É claro que a gente busca, né, que seja realmente fatos, porque se é um mapa construído na base pela sociedade, é fundamental que seja de fato ali o que está acontecendo para que as autoridades, a gente ainda acredita bastante, né? Porque nós defendemos a democracia, e defender a democracia é acreditar nas instâncias, nas instituições. Tanto é que domingo foi esse exemplo, né? Da população nas ruas dizer, olha, não, nós exigimos democracia. Né? Ela precisa ser aperfeiçoada, aprofundada, mas ela existe porque foi conquista. Exato. Nós não queremos, né, retrocesso. E como diz aí algumas brincadeiras por aí, né? Quando o paciente está doente, a gente dá remédio, não veneno, né? Então, se a gente acha que a nossa democracia não está bem, a gente tem que trabalhar incansavelmente para melhorá-la e não sepultá-la como estão querendo fazer. E nossa missão aqui, né, Verusca, é não deixar as pessoas esquecerem o que eles não querem lembrar. Então, a gente vai trabalhar, historiador vai continuar nessa luta e vamos fortalecer cada vez mais esse movimento e incentivar as pessoas a problematizarem as questões que são do coletivo, é isso que a gente insiste. Né? Então, agradeço a sua presença, né? O Simpro fica muito feliz em poder estar auxiliando e principalmente estar aqui debatendo. A gente poderia ficar mais tempo conversando quanto fosse necessário. Aí fica à vontade para fazer suas considerações, chamar o povo para continuar sendo resistência. Que ótimo, Salomão. Olha, primeiro que eu abri minha camiseta aqui, né? Tenho orgulho dessa camiseta. Sem história não há democracia. Mas quando a gente fala do domingo, é pensar isso. Nós estamos falando, não é da disciplina de história, não, é da formação humana. Né? Essa disciplina, assim como você, parceiro da história, né? Um colega da história, sabe que fazer história, né? Entender a história é questionar. É questionar, inclusive, as conquistas que tivemos e avançar nelas, não retroceder. Mas hoje nós estamos num cenário de tentar mantê-las, né? E por isso convocamos, né, todos que estão aqui nos ouvindo a garantir aquilo que é conquista, a escola pública, ou o direito à educação, né? A gente está no ensino, falando também para colegas aqui do ensino particular, mas dizer que a educação no país de conjunto, ela é uma conquista social. Então, se é uma conquista social, os trabalhadores têm que estar unidos para a defesa dessa conquista, significa a nossa autonomia, a liberdade de cátedra, o pluralismo de ideias, concepções pedagógicas, os direitos humanos. Exatamente. Né? Nada de retrocesso ao nazismo, ao nazifascismo, porque cresce no mundo, é uma disputa muito forte. Sim. Então, estar aqui hoje, acho que é um pouco lembrar também, né, Conceição Evaristo, quando fala, olha, combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Não morrer. Então, fico muito feliz de estar aqui, eu agradeço a todo o pessoal que está aqui, né, do Grita São Paulo, né, bem estruturados aqui, nos deixaram conversar todo esse período, então, muito obrigada ao pessoal que está nos ouvindo também. E a Ampul São Paulo agradece o convite. Tá? Estamos aí. Tá, estamos juntos. Vou passar para você aqui um pequeno mimo do sindicato. Né? Obrigada. Uma canequinha bonita demais, hein? Nossa Senhora, hein? Caneca aí, a caneca linda. Comemorativa nossa dos 40 voz, anos. Né? Nossa força, consciência de classe e luta, isso mesmo. Consciência de classe é fundamental, né? É o que a gente vai insistir para manter isso tudo. Obrigada, Simpro. Verusca, muito obrigado. O Simpro Osasco agradece a sua presença, agradece esse debate. Espero que os professores tenham curtido muito, né? Que aproveitem os eventos que o sindicato vem fazendo. Agradecemos a permanência de todos até agora assistindo mais esse podcast. E acompanhem as redes sociais do sindicato. Fiquem informados que em breve teremos mais novidades. E confie no seu sindicato porque ele é a sua voz. É a sua força e a sua voz. Verusca, muito obrigado. Obrigada, a todos vocês Salomão. assistindo. Boa noite. Obrigado, muito obrigado. São Paulo.